O sul de Minas Gerais sempre foi uma terra de mistérios. Lendas que se aninham nas montanhas, histórias contadas em voz baixa nas varandas. Mas a partir da segunda metade do século XX, as lendas começaram a mudar. Elas desceram do céu. A famosa Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, teve o Espaço Aéreo Mineiro como um de seus palcos principais, com caças da Força Aérea perseguindo luzes que a física não explicava. O céu sobre Minas sempre foi vigiado, e em janeiro de 1996, algo aconteceu de forma definitiva. Varginha, 1996, uma cidade de café, de rotinas tranquilas. Mas em 20 de janeiro daquele ano, a rotina foi quebrada. Para sempre. A história que conhecemos começa em um terreno baldio, às 3 da tarde, com 3 meninas voltando da escola: Liliane, Valquíria e Kátia. Elas não procuravam por nada, mas encontraram algo que as marcaria para o resto da vida. A criatura estava agachada, imóvel. A pele era marrom, oleosa, com veias escuras saltadas. A cabeça desproporcionalmente grande, com 3 protuberâncias. E os olhos, vermelhos, enormes, sem pupilas. Eles pareciam absorver a luz da tarde. Um cheiro forte de amônia pairava no ar, sufocante. A criatura parecia ferida, frágil. E então, ela virou a cabeça e as encarou. Não com agressividade, mas com o que parecia ser medo. Naquele momento, o mundo delas mudou. Como uma delas diria mais tarde: não era bicho, não era gente, não era deste planeta. Mas a história não começou ali. Começou horas antes, a milhares de quilômetros de distância, nos monitores do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD. Na madrugada do dia 20, seus satélites detectaram um objeto não identificado entrando na atmosfera terrestre. A trajetória era clara: Brasil. O alerta foi enviado aos seus homólogos brasileiros. Algo havia caído, ou estava prestes a cair, sobre o sul de Minas Gerais. E na região, os relatos confirmavam. Um casal de agricultores acordou com o barulho de gado assustado e viu um objeto cinza, em forma de charuto, voando baixo e sem som, soltando uma fumaça branca, como se estivesse avariado. Outros moradores relataram um som de impacto distante. A queda, fosse controlada ou um acidente, havia acontecido. E a corrida para recuperar os destroços e os sobreviventes havia começado. E então, eles chegaram, discretos no início, depois de forma ostensiva. Caminhões do exército, viaturas da escola de sargentos das armas, homens à paisana, com rádios de comunicação, perguntando, observando. Varginha, sem aviso, estava sitiada. A população via, mas não entendia. Ruas eram bloqueadas sem explicação. O hospital regional teve alas inteiras isoladas. A caçada havia começado antes mesmo que o público soubesse que havia algo a ser caçado. A primeira captura teria acontecido pela manhã. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, chamada para capturar um animal estranho. Eles teriam usado redes e levado a criatura em uma caixa de madeira. A operação foi rápida, cirúrgica e silenciosa. A segunda captura seria o evento que selaria o destino de um homem. No início da noite, a polícia militar foi acionada. Entre os policiais estava Marco Elixerese, um jovem de 23 anos. Ele e seu parceiro teriam encontrado uma segunda criatura, assustada, acuada. E no cumprimento do dever, Marco a capturou com as próprias mãos, sem luvas, sem proteção. Um contato direto que lhe custaria a vida. E as testemunhas não paravam. Uma mulher, voltando do trabalho, viu um caminhão do exército parado e militares apontando rifles para o mato. Outra, grávida, deu de cara com uma das criaturas em uma clínica, sendo levada por enfermeiros.
Um piloto, sobrevoando a região, relatou ter visto destroços de uma aeronave não convencional em uma clareira. A cidade inteira era uma colmeia de atividade secreta. A notícia do estranho movimento militar se espalhou, atraindo os primeiros ufólogos para a cidade, como Vitório Pacatini e Ubirajara Rodrigues. Foram eles que, agindo como detetives, começaram a juntar as peças, entrevistando testemunhas, mapeando os locais. Eles descobriram a rota secreta das criaturas. Primeiro, o Hospital Regional, que isolou uma ala inteira. Depois, o Hospital Humanitas, mais bem equipado. Médicos e enfermeiras juraram silêncio, mas alguns falaram sob condição de anonimato, descrevendo procedimentos em uma criatura de odor insuportável. E então, o comboio. 3 caminhões do Exército, sob forte escolta, partiram em alta velocidade durante a noite. O destino, Campinas, onde especialistas da Unicamp, supostamente, aguardavam para estudar o prêmio mais extraordinário da história da ciência, a biologia não terrestre. Há relatos, inclusive, de que o renomado legista Fortunato Badam Palhares teria sido chamado para examinar um dos corpos. O policial Marco Cheresi adoeceu. Uma dor lancinante nas costas, febre alta e, então, uma paralisia progressiva que subia por seu corpo. Os médicos não encontravam a causa. Uma infecção desconhecida, agressiva, de origem bacteriana, mas resistente a todos os antibióticos, consumia seu corpo. Ele foi transferido, isolado, a família proibida de vê-lo. Em 15 de fevereiro, menos de um mês após o contato, Marco Cheresi morreu. A causa oficial da morte permanece controversa. Para os pesquisadores do caso, ele foi a primeira vítima fatal de um contato imediato, uma queima de arquivo biológica, e o silêncio foi imposto com mão de ferro. A família das meninas, visitada por homens que se identificaram como agentes do governo, oferecendo dinheiro, e depois fizeram ameaças. Militares que participaram da operação foram transferidos para locais remotos. Para entender a explicação que viria anos depois, precisamos conhecer uma figura trágica da comunidade local. Luiz Antônio de Paula, um homem com deficiências mentais e físicas, conhecido por todos pelo apelido de Mudinho. Devido à sua condição, ele frequentemente andava agachado pela cidade. Uma postura que, segundo o Exército, seria a chave para todo o mistério. Anos depois, o Exército finalmente quebrou o silêncio com um inquérito. A conclusão oficial: a criatura de olhos vermelhos, pele oleosa e cheiro de amônia era, na verdade, o Sr. Luiz de Paula, o Mudinho. A movimentação massiva de militares, bombeiros e agentes secretos, mera coincidência, um treinamento de rotina. Uma explicação que não só desafia a lógica, como insulta a memória de todos os envolvidos. Então, o que realmente aconteceu em Varginha? Um morador local? Uma histeria coletiva das massas? Essa é a história que nos contam. Mas os arquivos não oficiais, os relatos, a morte de um policial, contam outra história. E se o que caiu em Minas não foi uma nave de exploração, mas uma cápsula de fuga danificada? Um bote salva-vidas ejetado de um veículo maior em órbita. Isso explicaria por que as criaturas estavam feridas, desorientadas, vulneráveis. Elas não eram invasoras, eram náufragos. A operação militar massiva, então, não teria sido uma defesa, mas uma competição desesperada. Uma corrida entre facções do Exército e da inteligência brasileira para assegurar a posse do maior prêmio tecnológico e biológico da história da humanidade. A tecnologia estava viva. Hoje Varginha abraçou seu lugar na história ufológica, uma estátua em forma de disco voador, um ET no brasão da cidade. Tornou-se um ponto turístico, mas para as testemunhas, a história não é uma atração, é uma memória que carregam para sempre. As meninas
Hoje, mulheres enfrentaram décadas de ridículo, mas nunca mudaram seu relato. A família de Marco Cheresi ainda busca por respostas. Varginha não é apenas uma história sobre OVNIs. É uma história sobre pessoas comuns, jogadas no meio de um evento extraordinário e as cicatrizes que ele deixou. E para o caso Varginha, sem nenhuma dúvida, múltiplas testemunhas civis e militares, relatos de captura, uma fatalidade diretamente ligada ao evento e um acobertamento governamental que dura décadas. É um dos casos mais completos, complexos e importantes da história do Brasil. Um verdadeiro divisor de águas na ufologia mundial. O caso Varginha foi uma complexa teia de histeria e coincidências? Ou o Brasil realmente capturou, e talvez ainda estude, os sobreviventes de um acidente alienígena? Deixe sua teoria aqui nos comentários.